Cidades ao redor do mundo estão se tornando cada vez mais inteligentes. Postes de iluminação respondem ao movimento e à densidade do tráfego. Sistemas de transporte ajustam rotas automaticamente. Espaços públicos se adaptam silenciosamente aos padrões de presença humana. À primeira vista, essa transformação parece natural e até desejável. A vida urbana sempre dependeu de coordenação, estrutura e previsão. À medida que as populações crescem e a infraestrutura se torna sobrecarregada, a eficiência deixa de ser conveniência e passa a ser necessidade. As cidades inteligentes surgem dessa pressão. Elas prometem mobilidade mais fluida, redução de congestionamentos, uso otimizado de energia e respostas mais rápidas a emergências. Por trás de cada promessa, existe um requisito técnico que raramente é discutido abertamente. Observação persistente. Sensores embutidos no asfalto medem o fluxo de tráfego continuamente. Câmeras monitoram cruzamentos, centros de transporte e espaços compartilhados. Sistemas ambientais registram qualidade do ar, níveis de ruído e variações de temperatura. Dispositivos conectados registram movimento, duração e frequência de presença. Individualmente, cada sistema resolve um problema operacional específico. Juntos, eles formam um mapa comportamental abrangente e em constante evolução da cidade. Esse mapa não é passivo. Ele se atualiza, correlaciona e se refina continuamente. Especialistas explicam que, para uma cidade funcionar de forma inteligente, ela precisa primeiro se tornar observadora. A observação permite a comparação. A comparação permite a previsão. A previsão permite a resposta automatizada. Com o tempo, esses sistemas identificam padrões recorrentes, onde as multidões naturalmente se concentram. Quais rotas são preferidas ou evitadas? Quanto tempo os indivíduos permanecem em locais específicos? Em quais horários o comportamento muda? Essas informações apoiam o planejamento e a otimização dos serviços públicos. Elas também criam perfis comportamentais em escala populacional. Indivíduos se dissolvem em pontos de dados. O contexto é substituído pela relevância estatística. Cartões inteligentes de acesso vinculam identidade ao deslocamento entre sistemas. A identificação digital simplifica a interação com serviços e infraestrutura. Redes públicas registram presença, sem exigir participação consciente. A maioria desses processos passa despercebida na vida cotidiana. Pesquisadores enfatizam que a escala transforma o significado. Quando a observação se torna constante, a neutralidade desaparece. A cidade deixa de reagir apenas a eventos. Ela antecipa o comportamento antes que ele ocorra. O espaço urbano se transforma gradualmente, de um ambiente passivo para um sistema ativo que observa, aprende e se adapta continuamente. Nesse ponto, a pergunta muda. Não se as cidades estão se tornando mais inteligentes, mas que tipo de inteligência está sendo incorporada à vida cotidiana? À medida que os sistemas inteligentes se tornam mais interconectados, sua influência se expande silenciosamente. A observação deixa de existir apenas para compreender a cidade. Ela começa a organizá-la e, eventualmente, a moldá-la. Quando fluxos de dados se unem, medições isoladas ganham novo significado. O movimento se conecta à identidade. A localização se conecta à probabilidade. O comportamento se conecta à previsão. Especialistas explicam que é nesse ponto que a infraestrutura inteligente cruza um limite. O sistema deixa de reagir apenas a eventos. Ele avalia probabilidades. E a probabilidade passa a orientar decisões. Estudos indicam que sistemas preditivos influenciam cada vez mais a forma como os recursos são distribuídos. Quais bairros recebem monitoramento adicional? Quais áreas acionam medidas preventivas? Quais zonas são rotuladas como de alto risco ou baixa prioridade? Essas classificações não são pessoais.
Elas são matemáticas. Elas emergem de correlações e não de intenção. Ainda assim, suas consequências afetam vidas reais. Quando os sistemas operam em escala, o contexto individual se dissolve. Casos fora do padrão se tornam ruído. Exceções se tornam ineficiências. O objetivo se desloca para a estabilidade e a previsibilidade. Cidades ao redor do mundo estão se tornando cada vez mais inteligentes. Postes de iluminação respondem ao movimento e à densidade do tráfego. Sistemas de transporte ajustam rotas automaticamente. Espaços públicos se adaptam silenciosamente aos padrões de presença humana. À primeira vista, essa transformação parece natural e até desejável. A vida urbana sempre dependeu de coordenação, estrutura e previsão. À medida que as populações crescem e a infraestrutura se torna sobrecarregada, a eficiência deixa de ser conveniência e passa a ser necessidade. As cidades inteligentes surgem dessa pressão. Elas prometem mobilidade mais fluida, redução de congestionamentos, uso otimizado de energia e respostas mais rápidas a emergências. Por trás de cada promessa, existe um requisito técnico que raramente é discutido abertamente. Observação persistente. Sensores embutidos no asfalto medem o fluxo de tráfego. Com o tempo, essa lógica remodela o espaço público. Áreas projetadas para fluxo desencorajam a permanência. Espaços otimizados para segurança desencorajam a ambiguidade. Comportamentos que não podem ser categorizados tornam-se indesejáveis. Pesquisadores descrevem esse efeito como condicionamento ambiental, não imposto por comandos, mas incorporado às respostas da infraestrutura. A cidade recompensa a conformidade com acesso fluido. Quando o comportamento se alinha aos padrões esperados, o atrito desaparece. Quando ele se desvia, a resistência aumenta de forma sutil. Atrasos, alertas, verificações adicionais. Com o passar do tempo, a adaptação se torna automática. O movimento se torna mais cauteloso. As decisões se tornam conservadoras. A espontaneidade desaparece silenciosamente dos espaços compartilhados. Especialistas se referem a isso como compressão comportamental, um estreitamento das ações aceitáveis, não imposto por leis, mas pelo feedback dos sistemas. Nesses ambientes, a liberdade permanece formalmente intacta. Nenhuma barreira é visível, nenhuma permissão é explicitamente negada. Ainda assim, as opções são cada vez mais orientadas. Caminhos profissionais podem começar a refletir esses perfis. Sistemas de contratação priorizam sinais de estabilidade. Plataformas de seguro calculam risco comportamental. O acesso à moradia incorpora pontuações preditivas. Cada sistema opera de forma independente, mas juntos formam um ambiente de avaliação contínua. A vida se desenrola dentro de limites mensuráveis. Fora deles, o atrito aumenta. É por isso que especialistas alertam contra interpretações simplistas da vigilância. Prisões de vigilância raramente são físicas. Elas são procedimentais. Elas emergem por meio da lógica de acesso. O movimento é orientado e não bloqueado. O comportamento é direcionado e não punido. A conformidade parece voluntária, porque a resistência se torna ineficiente. A tecnologia em si não exige controle. Ela executa objetivos definidos por políticas e design. Cidades inteligentes podem melhorar a segurança, a sustentabilidade e a coordenação. Elas também podem normalizar a observação permanente. A distinção está na governança, transparência, supervisão e o direito de permanecer parcialmente não mensurado. O futuro da vida urbana não será decidido apenas por máquinas. Ele será moldado pelos limites que as sociedades escolhem impor. Eficiência e autonomia frequentemente existem em tensão. Cidades inteligentes podem representar os sistemas de coordenação mais avançados da humanidade. Ou podem revelar o quão facilmente o conforto substitui a liberdade.
A diferença não está na tecnologia, mas na contenção. Se este conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo oferece uma nova forma de entender como a tecnologia molda nosso futuro e afeta nossas vidas. Inscreva-se para acompanhar os próximos conteúdos.